Olá a todos, eu sou a Ana dos Sonhos de uma Leitora e hoje eu venho-vos contar quais são alguns dos meus clássicos infantis preferidos. Eu adoro ler clássicos e adoro clássicos infantis. Para este vídeo e para ser mais fácil, eu selecionei apenas 6 autores e vou falar um bocadinho de cada um. Para começar, eu vou-vos falar de Louisa May Alcott. Louisa May Alcott foi uma escritora americana que viveu durante o século XIX. Eu adoro esta autora, li imensa coisa dela, alguma em português, outra em inglês, e o primeiro livro que eu vos venho falar é As Mulherzinhas. Olhem para esta edição. Esta edição é em inglês e tem ilustrações em aguarela pelo livro todo. São ilustrações lindíssimas. Eu adoro esta edição e é uma edição integral. Este livro conta a história da família March, que tem 4 filhas. A Meg, a Joe, a Beth e a Amy. E esta história é passada durante a Guerra Civil, quando o pai está na guerra a combater. Louisa May Alcott tem uma forma de transmitir muitos valores dentro das suas histórias e isso torna-se bastante claro quando se lê algumas obras dela, e isso não é exceção nesta obra. Isto é um livro super cativante, seja para crianças, seja para adultos. É uma história incrível que mexe muito connosco, traz-nos valores sobre a família, sobre a amizade, sobre a união. É um livro incrível, só quem leu vai entender. Recomendo mesmo muito. Devo dizer desde já que temos filmes, temos séries, temos anime que eu via em criança e que adorava. Temos um filme que saiu ainda recentemente, portanto, mais um motivo para irem ler este livro. E temos montes de editoras portuguesas com este livro. Temos a Bertrand, temos a Oficina do Livro, temos a Relógio d'Água, temos a Guerra e Paz, temos a Porto Editora. São imensas as editoras que pegaram nesta história e têm toda a razão, porque é uma história que vale mesmo a pena ler. Este livro está recomendado para o Plano Nacional de Leitura do 3º ciclo, mais especificamente para o 9º ano. E este é o primeiro livro de uma saga. Normalmente as pessoas pensam que são 2, mas são 4. E o segundo livro é Boas Esposas. Há algumas edições que traduziram por Aquelas Mulherzinhas, e eu quero falar já disso, mas eu vou-vos mostrar esta edição que eu tenho das Boas Esposas. Estas edições que são uma parte da Círculo Leitores, outra é da editorial pública. Eu não sei bem se uma comprou outra, como é que isso funciona, mas é esta edição da coleção azul. A maior parte delas não são integrais, mas esta é a cópia que eu tenho. E esta história é a continuação da primeira. O que é que aconteceu às mulherzinhas? Como é que elas cresceram? Como é que elas chegaram a ser boas esposas? E é uma continuação que vale a pena ler, assim como as outras. E antes de eu vos falar das outras continuações, deixem-me só mostrar-vos estas edições. Estas foram as primeiras que eu li. Também não são integrais, pelo que eu percebo, mas olhem-me só para estas capas. E depois temos aqui nas lombadas as personagens, eu acho que nem conseguem bem perceber. Temos a Meg, a Joe, a Beth e a Amy, e aqui elas em adultas. Estas edições são lindíssimas e têm pelo meio banda desenhada a ilustrar algumas passagens, o que é incrível, está muito bem feito. Estas edições são da minha mãe, mas eu pedi-lhes emprestadas porque vale mesmo a pena mostrá-las, são lindas. O terceiro volume desta saga é Homenzinhos e que eu saiba, esta foi a única edição em português. Eu não tenho a certeza se ela é integral ou não, volto a dizer. Todos os livros desta coleção fico sempre na dúvida, alguns são, outros não. E esta história continua, o segundo, portanto, conta aos homenzinhos. Para quem conhece o segundo ou quem viu os filmes que abrangem os livros, consegue deduzir quem são estes homenzinhos. São as crianças da escola que aparecem no final do segundo. E mais não digo. O quarto livro chama-se Joe's Boys, os rapazes da Joe, e conta a história destes homenzinhos em adultos. Que eu saiba, infelizmente, nunca foi publicada nenhuma edição em português. Mas, como são clássicos, estão todos online, gratuitos, em inglês. Portanto, se tiverem a oportunidade, vale a pena ir ler ou ouvir em audiobook, porque também existem audiobooks gratuitos de clássicos. Fica a dica. Outra saga de Louisa May Alcott que eu vos quero falar é 8 Primos e Rosa em Flor. Novamente, eu acho que estas são as únicas edições em português, mas são incríveis. Eu adorei esta história, faz muito lembrar as mulherzinhas. Este livro conta a história de Rose, que é uma menina órfã e doente, muito frágil, que vai morar com umas tias. E só quando o seu tutor decide tomar cargo da saúde dela e a mete a brincar com os seus 7 primos, é que ela começa de facto a florescer. Este é o primeiro livro, esta é a continuação, que fala dela já crescidinha e a tomar rumo e sentido à sua vida. São histórias lindas, valem mesmo muito a pena ler.
Leiam, vale a pena. Ainda com edições únicas, temos Uma Rapariga à Moda Antiga. Eu, quando me deparei com este livro, fiquei, como assim publicaram mais Louisa May Alcott? E tive logo que procurar este livro. Este livro reflete tudo de Louisa May Alcott que encontramos nos outros e conta a história de Polly, que é uma rapariga pobre que vem do campo e que vai passar uma temporada à casa da sua amiga rica, Fanny. Lá, as suas maneiras campestres e os seus hábitos simples são alvos de críticas pelo pessoal da cidade. Este é um livro que compara muito a diferença entre estatuto social, a elegância e o ser boa pessoa, no fundo. E esta é uma história que eu gostei muito, é daqueles livros que aquecem o coração. E esta edição é da Biblock. Louisa May Alcott escreveu imenso, tem mais histórias infantis e mais histórias para adultos e há inclusivamente alguns textos que são baseados nas mulherzinhas. Temos o Aunt Jo's Scrapbook, que são excertos de histórias que a Jo terá escrito, temos um monte de coisinhas ainda para ler, mas estes foram os que foram publicados em português. A seguir eu venho-vos falar da autora britânica Frances Hodgson Burnett. Eu adoro esta autora, li imensas coisas dela e foi uma autora que nasceu no final do século XIX. O primeiro livro que eu vos venho falar dela é A Princesinha. Esta edição é da Oficina do Livro e conta a história de Sarah Crewe, que é uma rapariga inglesa que vive com o pai na Índia. E o pai leva-a para a Inglaterra para ir para um colégio privado. Tudo muito bem e ela é tratada como uma verdadeira princesa, até ao momento em que o pai é dado como morto e ela é reduzida à criada da casa. Novamente, esta história tem filme, tem séries, tem uma série japonesa adaptada à adolescência e tem anime. É incrível. Este livro foi originalmente publicado em revistas e depois, mais tarde, trocou de nome e passou a ser A Princesinha e foi publicado num único volume. Eu fiquei tão contente quando publicaram esta edição porque é integral e vale mesmo a pena ler. É uma história muito doce, muito sobre histórias, porque ela passa o tempo todo a contar histórias às amigas. É uma história incrível. Tão incrível que está no Plano Nacional de Leitura para o 5º ano e foi publicada também noutras editoras portuguesas, como a Bertrand e a Relógio d'Água. Falando noutro livro que está em montes de editoras, temos O Jardim Secreto. Esta edição foi traduzida O Jardim Misterioso, isto é novamente da coleção azul, esta é da Círculo Leitores e este livro também foi publicado pela Fábula, pela Oficina do Livro e pela Relógio d'Água. E está também recomendado no Plano Nacional de Leitura para o 3º ciclo. Este livro conta a história de Mary, que quando os pais morrem é enviada para a Inglaterra, para a casa de um tio que é o seu único familiar vivo. E de repente ela vê-se sozinha numa casa estranha, sem ninguém com quem brincar. E um dia descobre um jardim secreto e resolve começar a cuidar dele. É uma história muito bem feita. Frances Hodgson Burnett acreditava muito que as crianças precisavam de natureza e de brincar no exterior para serem saudáveis e reflete isso em várias obras delas. E este é um claro apelo a deixar as crianças irem e brincarem com a terra. É uma história muito gira. Novamente, tem filme, tem anime. Vai sair estes dias um filme novo com o Colin Firth. Portanto, leiam um livro e vejam um filme. A seguir temos O Pequeno Lord. O título original é Little Lord Fauntleroy. Portanto, O Pequeno Lord Fauntleroy. E, novamente, este livro foi publicado pela Oficina do Livro e está no Plano Nacional de Leitura do 5º ano. Este livro conta a história de Cedric, que vive sozinho com a mãe viúva, na América. E um dia, o avô, que ele nunca tinha conhecido, vem buscá-lo para ir para a Inglaterra com ele. O avô é um grande senhor, muito rico e muito mal-humorado que detesta americanos. Mas como o neto é o seu único herdeiro, decide trazê-lo com ele. Mas em pouco tempo, o pequeno Lord consegue mudar-lhe o coração e mostrar-lhe que a Inglaterra também tem que aprender com a América e vice-versa. Esta é uma história muito cativante, fala do amor à família, fala da perda de familiares. O protagonista é muito querido, muito doce. É uma história que vale muito a pena ler. E mais uma vez, tem filmes e séries para ver. A seguir, tenho que vos falar de O Príncipe Desaparecido. Que eu saiba, esta é a única edição portuguesa, mas este foi um livro que me deixou completamente colada. Eu não conseguia parar de ler. É um livro muito cativante e segue a mesma onda dos outros livros da autora. Esta é a história de Marco, que vive sozinho com o pai, e o pai é um patriota da Samábia. Este é um país ficcionado que está em crise e o pai de Marco dá-lhe uma missão muito importante. Ele e o seu amigo chamado Rato devem ir levar algumas mensagens para tentarem encontrar o príncipe desaparecido. O príncipe que é o verdadeiro herdeiro do trono da Samábia. E então estes dois miúdos vão pela Europa fora a recrutar ajuda. Novamente, uma história muito cativante. E eu estava a ler e a pensar, isto dava um filme mesmo engraçado se fosse bem feito. Mas infelizmente ainda ninguém teve essa ideia.
A seguir eu venho-vos falar de Jean Webster, que viveu no final do século XIX e é a autora do Papá das Pernas Altas. Este livro teve algumas edições mais antigas, eu tenho a mais recente, que é esta aqui. Estes livros são da Biblock, este é o primeiro volume e este é o segundo. Que eu saiba, esta é a única edição portuguesa do segundo livro. O Papá das Pernas Altas conta a história de Judy Abbott, que é uma menina que vive num orfanato e um dia um benfeitor decide pagar-lhe os estudos. Em troca, a única coisa que ela tem que fazer é ir escrevendo umas cartas a explicar como é que está a correr a escola e tudo o que tem feito. Ela, quando tenta ir agradecer ao homem benfeitor, só o vê de longe e a única coisa que vê é a sombra e vê umas pernas muito altas. Então decide começar a escrever as cartas para o Papá das Pernas Altas. À exceção da introdução deste livro, a história é toda contada através das cartas que ela escreve. É uma história linda, dá para rir, dá para chorar. É uma história que emociona muito, é daquelas histórias que mexem connosco. Eu recomendo imenso. Tem filme, tem musical, tem anime, também muito fofinho, muito engraçado. Vale a pena lerem para a seguir verem. E a continuação, Querido Inimigo, é contado também em cartas, mas da perspectiva de uma colega da escola. Eu não vos vou contar mais para não vos estragar. Vale a pena ler, mas o primeiro é sem dúvida melhor. A seguir trago-vos uma autora que de certeza que já ouviram falar, que é Joanna Spyri. Joanna Spyri viveu na Suíça no final do século XIX e é a autora de Heidi. Heidi, acho que toda a gente conhece o anime, eu cresci com ele, adoro, mas tem um monte de filmes e séries. Portanto, se não sabiam, vão ver, vale a pena. Heidi, para quem não conhece, conta a história de uma menina órfã que, quando a tia vai trabalhar para a cidade, a deixa com o único familiar vivo, que é o avô. O avô mora no topo da montanha e esta é a história de Heidi, como é que ela muda o coração do avô, como é que ela aprende a lidar com todas as coisas da montanha, seja o tempo, seja os animais. É uma história incrível, é uma história que vale mesmo muito a pena conhecer. Esta é uma edição inglesa, mas existe em português, existe a edição Girassol e a edição Europa América e está no Plano Nacional de Leitura para o 5º ano. A seguir vou-vos falar de uma das minhas autoras preferidas, seja para clássicos infantis, seja para os outros livros dela, que é Eleanor H. Porter. Eleanor H. Porter foi uma autora americana que viveu entre o final do século XIX e o início do século XX e a sua obra mais conhecida provavelmente foi Pollyanna. Eu tenho esta edição em inglês e tenho estes dois que comprei da coleção azul. Este é o segundo volume, a Pollyanna Cresce. E entretanto eles publicaram recentemente os dois pela editora Minotauro. Eu fiquei tão contente. Vão ver, vale muito a pena. Pollyanna tem filme, tem anime, tem série, vão ler, vão ver os filmes, vale tanto a pena, esta é uma história incrível. Pollyanna, que nesta edição foi traduzida por Pollyanna, a Pequena Órfã, é uma menina órfã cujo pai era um missionário pobre. E quando o pai morre, ela vai viver com uma tia solteirona rica. E Pollyanna acaba por mudar toda a gente, não só a tia, como a cidade inteira, pela sua maneira de ser. Pollyanna é conhecida por fazer um jogo chamado o Jogo Contente, The Glad Game. E em pouco tempo mete toda a gente a jogar com ela. A Pollyanna é uma dose de inspiração. É incrível. Ela mexe imenso com as pessoas e mexe imenso connosco como leitores. Pollyanna Cresce é o segundo volume, acompanha já bastante crescidinha, já quase adulta, e também a encontrar o seu próprio lugar no mundo. São histórias que valem muito a pena ler. Eu não me canso de recomendar estes livros, são incríveis. Infelizmente estes foram os únicos livros de Eleanor H. Porter publicados em Portugal. Eu já li a maior parte das obras dela, faltam-me ler alguns, mas infantis eu teria que vos recomendar em inglês o Just David, que é uma história incrível de um menino que passa a vida a dizer I'm just David. E é uma história muito doce e um bocadinho triste. Eu recomendaria também o livro Mary Marie. Esse livro mexeu imenso comigo. É uma história de uma menina cujos pais se divorciam. O que é uma coisa rara. Reparem que estamos a falar entre século XIX e século XX, portanto, não era um tema muito abordado e neste caso é a perspectiva da criança. E a mãe, que é muito moderna, começa a chamá-la Marie à francesa e o pai Mary. E a certa altura na história a menina já nem sabe se é Mary ou se é Marie ou se é Mary Marie, porque sente-se dividida com o divórcio dos pais. É uma história incrível que mexeu imenso comigo. Se conseguirem ler em inglês, procurem, está em audiobook, vale muito a pena ler. E por último, eu venho-vos falar de L.M. Montgomery, ou Lucy Maud Montgomery, muito conhecida pela Ana dos Cabelos Ruivos. A autora era canadiana, viveu no final do século XIX
e foi autora da Ana dos Cabelos Ruivos, que foi o livro que a celebrou. Ela escreveu outras coisas, mas esta foi a maior saga. Infelizmente, em Portugal só saiu o primeiro volume. Esta edição é inglesa, mas temos edições da Relógio d'Água, da Civilização e do Minotauro. Eu devo dizer que fiquei muito contente por estas editoras terem pegado na obra, mas fiquei muito triste por nenhuma delas a ter continuado. Esta é uma saga de 8 livros. Eu vou deixar aí a imagem porque a minha mãe tem a coleção inteira e eu ainda não os li todos, mas espero tratar disso em breve. É uma história incrível, foi adaptada para série para Netflix recentemente, portanto, de certeza que já ouviram falar por aí, mas se não, tem séries mais antigas, tem filmes e tem um anime que dava quando eu era criança, que é um encanto. Para quem não sabe, esta é a história de 2 irmãos solteiros que decidem adotar um órfão rapaz para os vir ajudar na sua fazenda de Green Gables. E um dia, quando o homem vai buscar o rapaz ao comboio, dá-se com uma rapariga ruiva. A Anne é órfã e veio por engano, mas a sua maneira de ser única acaba por cativar toda a gente e ela acaba por ficar e mudar a vida de todos para sempre. Eu não vos vou contar muito mais, esta é uma história grande, é uma história que aborda montes de temas diferentes, é uma história que nos faz rir, é uma história que nos faz chorar, é uma história que nos aquece o coração e é uma história que fica connosco para sempre. Vale muito a pena ler, procurem e pode ser que as editoras um dia decidam publicar o resto em português. E é isso, pessoal, estes foram alguns dos meus clássicos infantis preferidos. Já tinham lido algum deles? Quais são os vossos preferidos? Digam-me aí em baixo. Gostem deste vídeo, partilhem com os vossos amigos que adoram clássicos infantis e não se esqueçam de subscrever o meu canal para terem mais recomendações minhas. Eu vejo no próximo vídeo. Até lá, fiquem bem e boas leituras!